Isso. Então, boa noite a todos. Vocês conseguem ver minha tela ainda? Sim, né? Então, apresentando aqui para vocês a programação dos webinários que a gente tem apresentado desde o dia 13 de maio, né, que foi o primeiro, foi quando a gente fez o lançamento oficial do edital dessa primeira amostra educacional Gamer, Jogando com Saúde Única. É uma amostra que conta com o apoio do CNPq, né, e está dentro do âmbito de alguns projetos que a gente tem trabalhado com jogos, com a gamificação e com a temática Saúde Única. No dia 13, então, a gente apresentou o primeiro seminário, que foi a final, que é Saúde Única. No dia 20 de maio, a apresentação foi do SANADA, Como Criar Jogos que Atraem os Alunos. No dia 27 de maio, Tecnologias Sociais Lúdicas a Serviço da Promoção à Saúde, da pesquisadora da Fiocruz, Maria das Graças Rojas Soto. No dia 10 de junho, RPG como Tecnologia Inclusiva, Game Design e Acessibilidade, professor Diogo Matias da Silva Pinto. Na semana passada, a gente teve uma troca, né? Foi apresentado, então, o jogo Cuidado com as Leishmanioses, pela doutora Suelen Luzia Costa Borges. Hoje é o Neighbor Hero, Tecnologia Educativa para a Promoção da Saúde Única, o professor Yuri Caran Benevides Thomas. E na próximo dia 15 de julho será Doenças Negligenciadas, porque elas foram deixadas de lado. E fechando, então, esse ciclo de webinars, no dia 29 de julho, a gente tem Gambá de Orelha Branca como modelo de estudo em saúde única. Tá? Então, todos esses webinars estão sendo gravados e ficam disponíveis nas nossas páginas da amostra, que estão aí já no link, né, no bate-papo. Quem quiser acessar, tá tudo disponível aí. Tá certo? E aí, hoje nós vamos, então, apresentar para vocês o palestrante de hoje, é Yuri Caran Benevides Thomas. Ele possui graduação e mestrado em Ciência da Computação. Opa, ixi. Bom, graduação e mestrado em Ciência da Computação pela UFMS, FACOM. Ele é professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, atuando no curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais, em disciplinas relacionadas à programação, design de jogos, modelagem 3D e design gráfico. Também participou de projetos de pesquisa e parcerias, como o projeto Eu no Trânsito, em parceria com a Getran Dourados, e atualmente está participando do desenvolvimento do projeto Neighbor Hero, jogo que aborda a saúde única no contexto da dengue. Então, Yuri, é um prazer tê-lo aqui conosco. Estava ansioso para poder assistir a sua apresentação, que eu sei que vai contribuir muito com os objetivos aqui da nossa amostra, de trazer essa temática de jogos, de games e do uso desses jogos e games para a área da saúde, principalmente no nosso caso, saúde única. Tá? Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e agora eu vou passar a palavra para você. Então, boa noite a todos e todas. Eu coloquei aí nesse chat já um link, vou colocar novamente, que ele contém as redes sociais e todas as coisas relacionadas ao jogo, né? E agora eu vou fazer a apresentação, vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver aqui. Então, apresentar. Então, o nome do jogo é Neighbor Hero, e eu vou contar um pouquinho sobre o desenvolvimento dele, né? No caso, esse desenvolvimento ocorreu por causa do curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do IF, e a partir dele que houve a procura para essa parceria, né? Vou resumir do que eu vou falar hoje, né? A diferença de gamificação para jogo sério, o histórico do projeto, né, como que ele chegou até o ponto atual, dicas para o desenvolvimento de um jogo educativo,
E, por último, perguntas, né? Então, esse link que eu coloquei aí no chat, ele é o mesmo que está nesse QR Code aqui, que leva para as diversas redes sociais do jogo, que hoje eu comecei a postar e vou continuar postando regularmente, né? Bem como um vídeo que mostra um pouco de como que tá ficando, né? Então, começando. Gamificação contra jogos sérios. Além disso, nesse link eu também coloquei a própria apresentação, caso alguém queira olhar alguma coisa com mais calma posteriormente. Então, falar primeiro sobre a diferença de gamificação e jogo sério, né? Uma gamificação, ele é uma estratégia para melhorar engajamento, né, e outras coisas em serviços, sistemas, organizações, né, por meio de estímulos. Como vocês puderam perceber, eu não falei a palavra jogos aqui, estímulos. Por que que eu não citei jogos? Gamificação, ele usa elementos que muitas vezes estão presentes em jogos, mas eles não nasceram em jogos. E nem todos os jogos possuem tantos estímulos assim. Então, isso é usado em diversos outros contextos. Para um cachorro aprender alguma coisa, também são usados estímulos, né? Numa gamificação, a gente usa aquela questão de recompensas. Você ganha uma medalha, ou qualquer outra coisa, num Duolingo da vida, né? Mas é assim que um cachorro aprende também, né? E é assim que muitos humanos acabam ficando estimulados a quererem continuar em alguma gamificação da vida, né? Então, pode ter alguma recompensa ali, né? Que gera a dopamina ali que faz com que a pessoa queira continuar nisso, seja num aplicativo qualquer ou num jogo. Então, ali eu escrevi A Realidade Está Quebrada, porque essa é uma tradução de um certo livro que eu vou citar, mas que ele fala sobre um certo contexto, né? Em jogos, né? Os desafios ali, eles são bem planejados para que eles não frustrem, né? É como se fosse um mundo todo polido, que a cada novo estágio ali do jogo, ele vai ficando levemente mais difícil. Ao contrário da vida real, que às vezes é um pouquinho mais complicado, né? Às vezes tem uma grande montanha na nossa frente, né? Ele não foi balanceado para que aquilo fosse divertido. Às vezes já começa difícil, né, a vida. Exatamente. A vida não é feita para ser justa, né? Meritocracia, não, não existe. Então, por que a gente não usar, então, desses benefícios que nós temos em jogos para mudar a realidade nossa, né? É isso que a Jenny McGonigal fala na palestra dela no TED, e também tem um livro chamado A Realidade Está Quebrada, né? Mas eu acho que não traduziram, eu acho que nem a versão em português do livro é traduzida. É Reality is Broken, em português também. Então, assim, dá para você balancear a vida justamente porque a gamificação parece mais interessante porque ela é balanceada e bonitinha e você, toda vez que você faz algo, você é recompensado, né? E na vida, às vezes, você se esforça bastante, a recompensa demora, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Que, no fundo, a gente acaba fazendo as coisas. Sim, é legal ser estimulado e ganhar uma recompensa, mas a gente tem que pensar se a gente queria mesmo estar fazendo isso ou a gente está entrando nesse sistema aí de receber uma gratificação ali, um pouco de dopamina por fazer algo, né? Será que a gente está sendo manipulado? Quer dizer, a gente está, mas será que a gente está gostando disso? Se a gente estiver gostando, tudo bem. Então, aqui alguns exemplos, né? O Duolingo, para quem não conhece, é um programa, um site e aplicativo para você aprender outras línguas, e ele é muito bom, recomendo. Ele tem um sistema de rankings, de medalha, de níveis e tudo isso que a gente vê em gamificação. O Google Local Guides também, que faz parte do Google Maps, toda vez que você posta uma foto de algum lugar, faz algum review, você ganha pontos também. Colheita Feliz e outros jogos também usam esses sistemas, né, de presentes em gamificação. E que fazem você querer entrar todo dia para ganhar alguma coisa, né? Os estímulos e as recompensas. Então, o jogo não é uma gamificação e uma gamificação não é um jogo. Mas você pode usar
gamificação dentro de um jogo, né? E o jogo sério, o que que ele é? Ele é um jogo cujo principal objetivo dele não é entreter. Então ele pode ser um advergame, que é um jogo que serve como propaganda, né? Que é o advertising. Então você pode ter um jogo da Coca-Cola. Eu acho que já teve. Então, se vocês procurarem, tem jogos aí já nessa categoria, ou que eles apresentam propaganda de alguma forma, que aí entra, eu não quis nem listar aqui, mas entra naqueles limbos, né, que eles são uma coisa, mas eles são outra ao mesmo tempo, né? Quando você tem num jogo de futebol, por exemplo, propaganda de algum patrocinador dentro da camisa, o jogo, principal objetivo, sei lá, de um FIFA, ele não é a propaganda, mas tem lá, né? Mas resumindo, tem as simulações, né, aquelas que a gente vê lá no para fazer carteira de motorista, algumas para quando você está com uma máquina muito cara, uma máquina agrícola ou industrial, você não vai querer que o empregado ele faça testes e aprenda a usá-la e correndo o risco de estragá-la, porque ele ainda não sabe usar. Então, fazer um teste num simulador pode ser interessante. E tem os jogos educativos, tá? Então, agora eu vou falar sobre o projeto, que ele se encaixa, no caso, como jogo educativo, né? Porque o objetivo dele é educar. Então, vou falar de alguns marcos do projeto, né? Então, começou com uma visita à Fiocruz, e eu poderia ter até marcado a data aqui, mas a ideia era buscar parceria entre a Fiocruz e o IFMS Campos Dourados. Então, a gente fez uma reunião, brainstorm, cada um falou um pouquinho sobre os projetos, a gente falou um pouco sobre o que que a gente faz no IF, quais são as nossas especialidades do IFMS Campos Dourados, né? Então, aí veio o surgimento do projeto, né? Que seria abordar o Aedes aegypti e os problemas que ele causa, que aí como nós somos de um campus que tem um curso de graduação em jogos, aí a ideia acabou sendo fazer isso por meio de um jogo digital, né? Porque foi reportado para a gente que fazer apresentações relacionadas a essa temática no ensino médio e principalmente no fundamental era um pouco complicado por causa do foco, né? Você chega todo sério com slides e faz uma apresentação, pode não ser muito interessante, né? Então, a ideia era trabalhar isso por meio de um jogo, né? Aí a gente teve o apoio das pesquisadoras Ana Teresa Gomes Guerreiro e a Zoraida Grilho, e elas fizeram esse meio de campo, e até porque elas tinham maior conhecimento da parte técnica ali, né? E o desenvolvimento seria com o IFMS. E agora falando sobre o próprio desenvolvimento, começando pela ideia dele, né? Então a ideia era fazer um jogo de mundo aberto, né? Ou seja, um cenário em que o personagem pudesse andar por ali, porque a ideia era que o personagem jogável ele fosse um agente que realizasse mudança ali no ambiente ao redor dele, né? Para mostrar que nós podemos mudar a nossa realidade. E o objetivo era acabar com os focos de dengue, né? A gente acabou, vou mostrar como é que isso foi acontecendo, né? Primeiro com a pré-produção, então uma etapa de planejamento ali, né? Então buscar estudantes para essa parte do projeto, ainda sem bolsa. Então os estudantes, o Enzo e a Tainara, que participaram dessa etapa, então foram feitas artes conceituais, a parte narrativa, planejamento de mecânicas, e a gente gerou um documento, sei lá, eu acho que deve ter umas 60, 70 páginas, chamado Game Design Document, que é bem comum quando a gente estava fazendo um jogo, que ele tem todos os detalhes de como que vai ser esse jogo. Então, se alguém entrar no projeto, se ele ler esse documento, ele entende o que, que deve ser feito, né? Aí algumas imagens geradas, né, para a gente entender como que seriam os personagens, né? Testes, porque é mais fácil e mais barato errar aqui, nessa etapa, do que errar quando a gente estiver produzindo, né? Então foram feitas algumas imagens, alguns vilões, como ideias de como poderia funcionar, e a ideia era que o personagem principal ele tivesse aquela carinha de super-herói, porque é uma coisa que está muito na moda ali, principalmente com os jovens, né? Filmes da Marvel, e ainda mais isso de ser um agente transformador da sua realidade. Então a gente resolveu trabalhar dessa forma, né?
Aí também tem a participação na frente parlamentar, né, de enfrentamento à tríplice epidemia. Então, a gente pôde conversar com diversos agentes de outras universidades, de outras instituições, incluindo também a própria Fiocruz, né? Então, o deputado Renato Câmara, que ele é o presidente da frente parlamentar, entrou em contato com a gente, e a gente conseguiu bolsa para esses estudantes, né? E a gente também fez essas apresentações em que a gente entrou em contato com esses outros agentes aí, públicos. Então, isso foi aqui na Câmara Municipal de Dourados, estava bastante cheio, tinham estudantes também de outras faculdades, foi bem legal. Aí os estudantes apresentando, até porque eu quis deixá-los apresentando porque eles perdem a timidez, né? Foi um processo bem interessante para eles ali. Depois foi legal, antes eles estavam passando mal, mas a apresentação também depois na Assembleia Legislativa, tudo isso nessa etapa ainda antes da gente realmente botar a mão na massa. A gente apresentou as ideias ali e todos os agentes puderam contribuir. Então foi já em Campo Grande ali na Assembleia e depois indo para a produção mesmo, né? Então a gente usou esses softwares, né? O Unity, a princípio 2018, hoje em dia a gente trabalha numa versão mais nova, mas era a versão que tinha. O Blender, Photoshop, Visual Studio. E algumas metodologias que eu vou falar mais adiante, né? Mas, basicamente, a gente trabalhava com sprints, que nem o Scrum diz. Então, a gente dividia a produção em etapas, em que acontecia um planejamento do que a gente ia fazer nas próximas semanas, a gente desenvolvia, e no final dessas semanas, a gente revisava o que foi feito e pensava na próxima fase. Então, aí teve uma outra reunião já quase no começo da pandemia, na verdade, era na pandemia já, se a gente soubesse antes, a gente já viu casos até em 2019 no Brasil, com algumas pesquisas aí, né? Mas aí o diretor do campus participou, o Carlos, Renato Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar, a Ana Tereza, representando a Fiocruz, o Éder, que era o coordenador do curso de jogos digitais à época, eu e os estudantes que estavam participando também do projeto na época. Agora podemos ver 2 outros nomes, que é o do João Felipe e do João Gabriel. E esse daqui foi a apresentação, foi a primeira versão jogável que a gente conseguiu apresentar no nosso IF Maker, que é um espaço em que pessoas podem ir lá com alguma ideia, seja um jogo de tabuleiro, seja o que for, digital ou não, e a gente tenta prototipar isso, né? Nós temos ali máquinas para cortar madeira, CRC, né? Impressoras 3D e outras coisas, e a gente apresentou nele. Aí veio a pandemia, o IF passou a ter atividades não presenciais, aí o projeto começou a ter um desenvolvimento mais lento, né? Alguns desses estudantes precisaram trabalhar para ajudar a família, sem contar que estava todo mundo tentando se entender nesse contexto ali, e foi um pouquinho mais complicado, né? Assimilar essas mudanças. Aí a gente fez uma apresentação de uma nova versão de gameplay, e já com um sistema de missões, né? Já com mapa, e se eu não me engano, esse é o vídeo que também está no meu canal, que nesse link que eu mandei, se vocês procurarem, além desse vídeo que eu mandei, tem um outro que eu posso mostrar depois. E aí é o título da apresentação, né? Então aqui ele já tinha um sistema de missões, já estava jogável, né? O personagem já estava modelado. O cenário só, ele era mais aberto, né? Tinham menos detalhes do que o atual, mas por causa da questão de tempo, foi o que a gente conseguiu, esse nível de detalhamento, né? Aí, como é que está hoje, né? A equipe atual tem o João Gabriel, Luiz Otávio, o Rafael Emura e o Wesley.
Aí, o que a gente teve de mudança? A gente mudou a versão do Unity, a gente fez uma nova versão do mapa, a gente fez novos modelos 3D, a gente passou esse mapa para a versão 3D dele com os modelos, novos personagens, nova movimentação e ainda não adicionamos no jogo, mas fazendo os inimigos, né? Então aqui o cenário está mais detalhado, as casas são mais ricas ali em detalhes. Essa daqui é uma área meio abandonada ali do jogo com sujeira e outras coisas que o personagem vai ter que combater, né? Aqui a gente não adicionou esse personagem ainda no jogo, mas temos uns personagens para adicionar. E todos os estudantes que chegaram a contribuir ao longo do desenvolvimento, né? Cada um da maneira que pode. E agora sim, falando sobre o desenvolvimento de jogo educativo, né? Então, falando primeiro sobre a participação em eventos. Eu falei em alguns ali que a gente participou. Saber dizer não é muito complicado, porque você sempre fica falando, nossa, se eu disser não, e será que isso vai me atrapalhar de alguma forma? Como se não houvessem outros eventos, outras oportunidades para apresentar, né? Então, mas tem uma coisa boa, cria uma sensação de urgência. Então, nossa, tenho que entregar alguma novidade até a data do evento. Então, as pessoas trabalham mais, mas eventualmente isso pode esgotar para depois dessa apresentação, né? Nas primeiras semanas depois dessa apresentação, o ritmo diminui. E às vezes, para você apresentar algo jogável, ninguém quer ver a metade do caminho, né, desse processo de desenvolvimento. Então, você tem que chegar em algo que seja bonito para aquela apresentação. Então, às vezes há o retrabalho. Eu fiz aquilo que ficou apresentável, mas eu tenho que refazer para a versão final. Então, isso não compensa, né? Mas, de qualquer forma, o estágio, o caminho principal deveria ser ter algo apresentável para depois apresentar, né? Então, não se forcem se tiverem que apresentar. E uma coisa que a gente chama em jogos é vertical slice, que é quando a gente faz para a parte do desenvolvimento para chegar numa versão polida, mesmo que faltem muitas coisas, só para que ele fique apresentável ali para um vídeo, para uma demonstração, ou seja o que for. Então, não confundir jogo educativo com jogo cansativo, porque muitas vezes a gente faz um jogo pensando que ele vai ser muito legal, porque todo mundo gosta de jogo, né? Então, se o jogo não for divertido, não adianta. Então, qual que é a vantagem de jogo educativo? É porque geralmente um jogo, ele gera engajamento, porque ele é legal. Mas se ele não for divertido, não adianta. Mesmo que ele seja educativo, o objetivo principal dele não seja entreter, se a pessoa não ficar engajada naquilo, não vai ter educação acontecendo. É sempre bom ter a opinião de especialistas no assunto ali, principalmente se você for desenvolvedor e não for o pesquisador dessa área, mas ninguém deve confundir os papéis, porque no fundo, às vezes o pesquisador ele pode saber o que ele quer apresentar de informação, mas o como ali é quem trabalha na área ou às vezes quem está ali colocando a mão na massa e conhece as ferramentas, né? Porque lembrando, tem que continuar sendo divertido e tem que ser factível, né? Porque às vezes a tecnologia ali pode não permitir, né? O tipo de coisa que você pretende fazer. Então, a vantagem do jogo é porque ele é uma atividade voluntária e uma experiência prazerosa. Então, e geralmente quando a gente tenta passar algo numa escola, numa aula, mesmo que seja prazerosa, nem sempre é para todos, né? Mas a questão de não ser voluntário, ser uma obrigação, pode atrapalhar alguns alunos, né? Não todos. E o jogo ele tenta ir por um outro caminho e complementar isso, né? Não substituir, mas complementar. Então, jogos educativos não são necessariamente prazerosos e necessitam de alguns elementos ali a serem trabalhados, né? Recomendo a leitura desse livro aqui, que ele é sobre game design, então se vocês forem produzir um jogo para o edital, por que não lê-lo, né? Ele é um livro de leitura bem agradável, devo dizer. Então, não é tão técnico, ele é bem divertido. E a pipeline, que seria a ordem ali, o processo, né? Então, foi a pré-produção,
Melhor, eu vou mostrar aqui a pré-produção, que é para entender melhor como é que o jogo funciona, detalhando as ideias e ampliando isso. Imagens conceituais para você visualizar como que isso ficaria, antes que você gaste tempo realmente fazendo, porque demora muito mais, para depois, eventualmente, você falar, não, não era assim que eu queria, e ter que refazer. Definir plataforma, cenários, mecânicas, as tecnologias que você vai usar, sejam as ferramentas, né, ou o que for, e criar um protótipo, mesmo que ele não seja bonito, ele não precisa, ele só tem que demonstrar que aquelas mecânicas que você planejou funcionam, mesmo que ele seja feio. Se você vai fazer um jogo de tabuleiro, ele não precisa ter o maior acabamento na primeira versão. Ele tem que ser jogável e as mecânicas têm que ser interessantes. Aí, senão, você tem que refazer. Então, você não precisa gastar muito tempo fazendo a versão mais bonita do mundo para refazer. É para testar as mecânicas, a jogabilidade. E num jogo digital, fazer um GDD, um Game Design Document, resumindo tudo isso que você planejou. Aí depois vem a produção, né? Hora de implementar aquele plano lá, que pode ser mudado ao longo do processo, né? O plano pode acabar mudando, acontece. Até porque nessa fase que você está realmente implementando, né? Então a gente usou as metodologias Scrum e Kanban. A gente fez um negócio chamado backlog do produto, que seria listar as atividades necessárias para implementar. Então, para cada atividade que a gente tinha para implementar, a gente foi dividindo para que ela fosse mais estimável, né? Então, quanto menor essa atividade, mais fácil de calcular. Por exemplo, modelar personagem tal. Essa é uma atividade, que é um item dentro dessa lista, que é o backlog do produto. Aí, essa atividade, a gente calculava o tempo necessário para executá-la, quantas pessoas ou quais pessoas executariam e o que seria necessário para ela ali, né? Com isso, fica mais fácil para a gente calcular será que a gente dá conta de fazer esse projeto no tempo necessário? Porque se você tem um projeto, você quer calcular o tempo que você vai gastar num projeto inteiro, como ele é algo muito grande, fica difícil. Mas se você quebrar esse projeto em pequenos pedaços, fica mais fácil estimar esse tempo, né? Então, cada item tem que ser detalhado para você saber o que deve ser feito, estimável para calcular quanto tempo custa aquilo, e se você puder quebrar esse item em mais de um, de preferência, faça isso, né? Então, era isso. A gente sabia o que a gente tinha que fazer, a gente fez essa lista, que é o backlog, e depois a gente usou o Scrum, que é uma metodologia, e que é aquilo de dividir. A gente tem nas próximas, por exemplo, 3 semanas, a gente pegava os itens do backlog mais importantes, né, porque a gente colocava uma lista de prioridades e escolhia até dar a quantidade de 3 semanas, né, levando em consideração a quantidade de horas que a gente ia trabalhar por semana. Aí, depois de 3 semanas, a gente via, será que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente estimou que ia fazer? O que deu errado? O que não deu, né? Que a ideia do Scrum é essa de sempre ter o feedback, né, de como está o andamento, para não esperar chegar numa etapa muito avançada para descobrir que você está indo no caminho errado, né? E o Kanban, que a gente usava dentro de cada sprint lá do Scrum, que é um quadro de o que cada um está fazendo, o que tem para fazer e o que já foi feito, né? Então, organizem-se, resumindo, né? Não menospreze a pré-produção, então pensem direitinho para não ter que repensar tudo de novo. E a gente usou essas ferramentas aqui para nos ajudar. O Discord para nos comunicar. A gente usa o WhatsApp também, mas o Discord para chamadas de vídeo e para compartilhar a tela. Hacking Plan para usar o Kanban, digamos assim, e o backlog. E o Git para colocar o código do jogo de uma forma que todo mundo pudesse acessar. Então, para questão de pipeline, eu recomendo o guia do Scrum. Se vocês procurarem isso na internet, vai ter um guia bem simples de entender. São umas 20 páginas. E esse livro aqui, Manual de Produção de Jogos Digitais. E para modelos 3D, como você otimizar esse processo, né? Tem um conceito chamado Blocktubber. Para quem está olhando dentro da própria apresentação, se você clicar aqui tem um link, e ele leva para o Twitter com essa hashtag.
é um evento que tem, de certa forma, um evento que tem em outubro, em que as pessoas passam a postar como eram os jogos dela antes da versão final. Então, as coisas começam mais quadradas mesmo, não é para ser bonito. Para quê? Assim as pessoas fazem a blocagem, que a gente chama, que é para saber aonde que vai cada coisa, para depois, na versão final, você não ter que pensar tudo isso ou ter que modelar tudo para depois descobrir onde que vai cada coisa, né? Então, primeiro você pensa a disposição, depois você vai detalhando cada um desses elementos, né? Então, primeiro o planejamento, né? Depois pesquisar referências, entender o que que aquela parte ali do cenário vai contribuir narrativamente, mecanicamente, né? Depois pensar no fazer uma planta disso, blocagem, que é aquilo ali que eu mostrei, fazer os testes para ver se está funcionando e depois você vai para o detalhamento, né? Não tenta detalhar tudo no começo, porque pode até atrapalhar mais do que ajudar. E tem um livro aqui que ajuda nessa questão, que ele detalha essas etapas aí que eu falei, que é esse daqui. E escopo. Outra dica é saiba planejar um escopo factível. Não faça um projeto enorme que você não vai dar conta de fazê-lo no tempo que você tem para fazer, né? Então, o backlog que eu falei ajuda nisso, né? Sejam minuciosos no backlog, que aí você vai saber quanto tempo você vai levar para fazer o seu projeto, né? No Neighbor Hero, uma coisa que atrapalhou muito foi que é um cenário aberto. Então, cada casa, ela tem o seu próprio detalhe ali, ou a gente vai fazer de qualquer jeito, que é complicado também. Mas cada casa tem que ter objetos únicos, né? Senão fica genérico. E cada casa tem o seu detalhe, são muitas casas, são muitas coisas para serem modeladas em 3D. Isso é complicado. E a última é usem filtro solar. Como assim? Tem um link aqui que é de um poemazinho. Eu gostaria que quem pudesse assistisse isso. É bem interessante, né? E, ok, ele deu play. Não era isso que eu queria. Aí. E para quem não viu antes, esse é o link para essa apresentação que vocês estão vendo agora, para quem quiser ler mais detalhadamente, e para as redes sociais e o videozinho do jogo. E é isso. Agora abro espaço para perguntas. Muito bem. Obrigado, Yuri. Pessoal, então está aberto quem quiser fazer pergunta, quiser fazer algum comentário. Se tiver sem microfone, podem ficar à vontade para usar o chat. Deixa eu ver se já tem alguma coisa no chat. A Zoraida colocando excelente apresentação, parabéns. E no mais, o chat está cheio de informações para quem entrou depois. Tem as nossas redes sociais da Mostra Game. Tem algumas dicas que o Yuri deu de alguns links para entrar. Tem o link do próprio Nick Burriro para poder ver a página dele. Né? Eu queria saber uma coisa. Quando o joguinho estiver pronto, esse jogo vai estar na página da Fiocruz para a gente poder baixar e jogar com os nossos alunos? Então, a gente não pensou ainda exatamente em qual seria a melhor forma, porque se tem as plataformas, né, que próprias para jogos, mas geralmente o processo para envio do jogo lá é mais demorado, né? Mas eventualmente a forma que for mais fácil ou várias formas diferentes, não tem uma forma específica. A gente pode colocar no site da Fiocruz, eventualmente, a gente pode colocar no Google Drive só para as pessoas baixarem, Porque alguma coisa do tipo. eu queria jogar com meus alunos, viu? Sim. Nesse Gostei link muito, aqui, parabéns. ele já tem um vídeo mostrando como é que está ficando o cenário ali. Muito bom. E Obrigado. assim, na época que eu fiz faculdade, eu fiz um joguinho de tabuleiros sobre piolho, porque o laboratório que eu fazia estágio era de pediculose e carrapato, na Fiocruz, só que do Rio de Janeiro, né, na Brasil. Aí ano passado, né, eu queria fazer a pós, porque meus filhos cresceram, aí eu vou voltar a estudar. Eu queria botar esse joguinho
para o computador, porque eu vejo os alunos tudo no celular, na sala de aula. Poxa, eu queria entrar no celular para eles me darem atenção, né? Isso foi antes da pandemia. Aí agora, com a pandemia, né, a gente está só no computador. Aí eu queria muito que o meu jogo do tabuleiro fosse de computador. Mas eu não sei essas coisas todas que você sabe. Então, todo jogo de Parabéns. tabuleiro pode virar um jogo de computador, porque o tabuleiro ali ele já limita. E são coisas. Se ele é factível no tabuleiro, você consegue fazer no computador. O problema é o contrário. Nem todo jogo de computador pode virar um jogo de tabuleiro, né? Aí é um pouco mais complicado. Então, sim, é completamente possível. E obrigado. Ô Yuri, vocês têm já uma previsão de quando finaliza o jogo? Ou isso é algo difícil de estimar? Finalizar, eu não sei, mas uma versão jogável eu até pensei em fazer agora. A gente tinha uma versão jogável, para falar a verdade, do primeiro trailer, mas a gente, como eu falei, quando a gente faz uma apresentação, aí às vezes a gente tem que refazer algumas coisas, porque a gente fez as pressas para a apresentação, a gente resolveu ir mais devagar e, não, vamos refazer isso daqui. O cenário, se vocês olharem de um vídeo para o outro, melhorou bastante. Pode testar E com meus alunos, viu? Opa, só siga nas redes sociais que o semestre que vem é certeza que a gente vai ter uma versão apresentável, Para jogável, né? testar com eles, né? Eu só vou evitar colocar datas para evitar aquilo que eu falei na apresentação, de Sim. colocar a ordem errada nas coisas. Então, quando a gente tiver uma versão, aí a gente posta nas redes sociais, que a ideia agora é atualizar com frequência aquilo, de preferência, sei lá, a cada 2 semanas, sempre com alguma novidade. Mas é desse link aqui, Neighbor Hero. Esse link Caçar na aqui, internet. link.tr, né, que forma aqui Linktree, né, só que o ponto antes dos dois Es, /Neighbor Hero, que aí você vai para uma página que contém o link do YouTube com o vídeo de um vídeo que eu fiz hoje, para mostrar como é que está o cenário. Tem também a página do Twitter, no Instagram e no Facebook. Além dessa própria apresentação. Então, quem está vendo agora ou gravado e quiser dar uma olhada na apresentação, porque tem os links lá, né? Tem as referências. Então, e, claro, tem o próprio conteúdo que quem quiser dar uma olhada com mais calma, até porque pode ser um participante do edital e vai querer aproveitar alguma dessas dicas, também está nesse Linktree aqui. Tá bem, obrigada. Muito bem. E Yuri, quando vocês tiverem também já uma previsão para lançar essa versão jogável, se você quiser nos comunicar para a gente também disponibilizar o link nas nossas páginas para direcionar para o jogo de vocês. Tá? Então, Perfeito. pode contar com a gente para ajudar nessa divulgação aí. Alguém mais quer fazer perguntas? Olá, boa noite. Queria fazer uma pergunta. Primeiro, queria parabenizar a Yuri pelo jogo, né? Pela apresentação. Acho que você trouxe várias dicas que vão ajudar o pessoal que tem interesse em participar da mostra. E eu vi que você colocou na apresentação que você teve participação de alunos, né, na elaboração do jogo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você viu essa experiência deles participando da criação do jogo, como que isso evoluiu para eles, o conhecimento da criação do jogo, ou sobre a doença em si, como que foi essa participação deles? Então, quando a gente começou o projeto, os nossos estudantes, como o curso era novo, os nossos estudantes com maior tempo de curso, eles estavam no segundo semestre, se eu não me engano, indo para o terceiro. Então, não tinha ninguém ali deles com uma grande carga ali de conhecimentos, mas a gente foi produzindo o jogo aos poucos, né? E isso ajudou, até porque estava na pré-produção ali ainda, mas tudo era novidade para eles, né? E claro que houveram vários erros ali, né?
E para cada um deles a experiência foi diferente, né? Até porque nem todos eles executaram no mesmo tempo do projeto e nem da mesma forma, cada um deles fez uma coisa diferente. Por exemplo, o Fernando, ele já tinha uma boa base de computação antes da faculdade, ele é formado em... como que é mesmo, dentista, mas ele está fazendo curso de jogos. E ele já sabia programação há muitos anos. E ele acabou entrando no projeto só por vontade de ajudar, sem bolsa, sem nada, e ele acabou contribuindo como programador. Como ele já tinha uma grande experiência, para ele foi tranquilo. Assim como para o João, que ele é um aficionado por programação e ajudou bastante, né? O Enzo e a Tainara, que entraram nesse começo que eu falei, eles tinham pouco tempo de curso, mas eles foram aprendendo ao longo do processo, né? E tirando eles, os outros foram entrando já em etapas mais avançadas do curso. O Rafael, ele ajudou nesse ano, ele estava no último semestre. Então, para ele foi mais tranquilo. Ele entrou como estágio interno lá no IFMS e ele ajudou a construir esse cenário que está lá no trailer, esse cenário novo, né? Como cada um deles fez uma tarefa diferente, a experiência foi bem diferente, né? E até bom porque cada um é especialista numa coisa diferente. O Wesley, por exemplo, ele modelou os personagens, incluindo esse daqui, né? Que eles ainda não estão nessa versão, mas eles serão adicionados, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, era isso? Não, era isso. Obrigada. Aí tem mais um comentário aqui no chat, a Juliana, comentando que adorou, dando parabéns. Eu vou ter que sair agora, tenho aula. Obrigado por todas as dicas, parabéns a todos do evento. Então, Juliana, se tiver ainda, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Depois entre em contato com a gente, acompanha nossas páginas, a página também do YouTube. Beijo para todos. Tá bom, Obrigado. tchau. Tchau. Mais alguém? Oi, Yuri, eu vou aproveitar também sua participação aqui para falar da possibilidade, vocês estão abertos a novas parcerias como essa, né, que a gente está entrando agora numa linha aqui de tentar buscar mais formas, mais recursos para a gente popularizar essa parte de educação da saúde, voltada aí para a saúde única, e a gente tem buscado realmente parceiros para a gente implementar isso aqui de uma forma mais permanente. Vamos ver aqui. Aparentemente, o meu coordenador já respondeu aqui para mim, sim, estamos abertos. Ele deve estar participando aqui conosco. E então, se ele disse, é isso. Eu porque ia tá, falar, né? não, eu tenho que ver, porque não depende só de mim, mas se ele falou, estamos abertos. Sim. Porque eu não sou o único professor da área, né? Às vezes um professor pode estar mais ocupado fazendo projeto, outro não, mas sim, estamos abertos, né? Ótimo. Que a gente está entrando bem nessa fase aqui agora. E na não só de equipe. jogos, né? Não Por só de exemplo, jogos. A gente tem buscado trabalhar também essa parte da popularização da ciência, tentar trazer para o público leigo um pouco mais daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pesquisa. Então, isso veio na ideia de construir essa mostra game, esse contato aí com alunos de ensino médio, de final do ensino fundamental. Veio também num outro projeto que a gente está fazendo, que é de aplicação de jogos, principalmente com professores, pensando neles como multiplicadores. Então, é um projeto que a gente tem aprovado atualmente, que até é o pós-doutorado da Stephanie, que te fez essa pergunta sobre a experiência para os alunos. Em paralelo a esse projeto, a gente tem um também de aplicar jogos, diferentes jogos, com as equipes de agentes comunitários de saúde, também pensando a gente elaborar materiais que para eles possa servir no contato deles com a comunidade, né? Fazendo essa ponte e tentando traduzir melhor aquilo que a gente vê no mundo acadêmico, numa linguagem mais acessível para a população, principalmente para os jovens, né, que estão chegando aí e que sempre
dito, né, a questão da importância deles com o intuito da gente modificar o mundo que a gente quer para amanhã. Então, a gente tem tentado trabalhar nessa vertente e buscando as diferentes parcerias. Por isso que eu fiz esse comentário e a gente gostaria muito de poder ter essa proximidade maior com vocês aí. Perfeito, porque nós temos o ensino médio nosso, que ele é o técnico integrado em informática para a internet, lá no IFMS Campos Dourados. E nele, os estudantes saem do ensino médio já sabendo fazer um site, né, seja a parte ali de programação, quanto a parte de design do site. Além de aprenderem também um pouco sobre programação de aplicativos, né? Sim, Então, temos uma gama maior do que só jogos, né? Que o jogo seria o nosso outro curso, que é o de já de nível superior, né? Que é o de jogos digitais. Além dos cursos que não são da área de informática, né? Nós temos o de marketing, que eventualmente vai poder contribuir também, né? Na questão de divulgação e outras coisas, né? sim, com certeza. Aí, voltando aqui para o chat, estou vendo aqui o Rodrigo comemorando, deve ser seu coordenador, né? Rodrigo, Exatamente. ele com os bracinhos assim para cima. A Flávia aqui da Fiocruz, achei muito bacana a apresentação, estava agradecendo a você, Yuri. A Maria Letícia, excelente explanação. Amei essa resposta a respeito das parcerias, porque nem sempre sabemos criar as parcerias, enriquecem e nos ajudam a desenvolver mais materiais. A Maria Letícia ela é professora da rede estadual de ensino. Sim. Ultimamente, né? Ultimamente assim, né? Desde 2014 para cá, que já não é tão ultimamente, cada vez mais as instituições públicas e privadas devem se ajudar ali, né? Que nem sempre as coisas são fáceis, né? Para a gente conseguir fazer com que a roda gire, mas a gente juntos às vezes consegue pensar numa solução para algo maior ou uma solução melhor, né? Então, às Sim, vezes tem um problema que a gente não sabia como resolver, mas conversando com outra instituição, a gente acaba descobrindo, né, e forma uma parceria. não, certamente. Nós também apostamos nisso. Mais alguém quer comentar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou terminar aqui agradecendo de novo, Yuri, pela apresentação, pelo compartilhamento do material e pelo seu já pré-aceite aí para participar da equipe de jurados da nossa mostra. Então, Eu que agradeço. a gente vai mantendo o contato aí e muito grato mesmo por você estar aqui conosco. Eu vou finalizar a nossa gravação e em breve eu pretendo estar disponibilizando